gravando, vamos lá. Veio pro Veste. Oi. Não pode me falar mal do Veste. Agora não mais. Oi. Não tava falando mal do Veste. Eu e a Lara, enquanto não tá gravando, a gente fala mal. muito legal de demonstrar amor, entendeu? Mas tá gravando. A gente se bate. Ah, sim. Ô, Lara, você bate nela, Lara? Não, eu bato nela. A Lara só revida mesmo. Nossa, a Lívia dá uns tapas quando ela vai falar alguma coisa, ela vai fazer... Na Clara. A Lara... chama a Lara, né? Mas aí, amiga, gente, coitada da Lara. O braço da Lara, na moral, devia ficar roxo. É mesmo? Roxo. É que eu dou uns tapão, assim, tipo, pra chamar atenção, assim. Amiga, escuta! Até o meu doía. Eu falo, ai, Lívia, para de me bater. Ai, gente, eu vou levar isso. Não é possível, né? Agora eu tô com saudade, sabe? Oh. Não dá pra fazer isso com outras pessoas, porque isso é da minha família. Quase que um meme, sabe? Dentro da família Tavares. Pô, legal, hein? Não, sabe o que é? Que é um meme? Tá passando Entendi. no laço de família, não tá? Tá. Quando passou pela primeira vez, né, lá a Carolina Dickman tá raspando a cabeça, aí começa a música. Daí toda vez, a minha família é muito dramática, tipo, muito dramática, sabe? Toda vez que alguém faz drama lá, a gente faz... A gente ainda faz barulho da maquininha. É isso. Se tiver algum careca, pega mal. É meu vô é careca. Ele odeia ser careca. Nenhum careca ama, eu acho. Acho que Acabei de cortar meu dedo com papel, gente... mas tudo bem. Mas tem gente que é careca que fica melhor careca do que com cabelo. Meu avô é uma dessas pessoas. Eu não imagino meu avô com cabelo. Ele ia ficar estranho. Vamos lá, galera. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. A última coisa que a gente fez de função cosseno foi um exemplo, não foi? Porque... Foi vários exercícios, não foi? Foi vários exercícios, ok, sim. Mas tô falando da matéria. Porque foi pouquinha matéria, né, de função cosseno, porque a gente estuda tudo lá na função seno, né? Exatamente. Ai, graças a Deus. Graças ao Pai. Achei que tá ao errado. Pai. Então vamos lá, galera. Graças a Deus. Eu não ouvi esse século. Isaac, ela falou que foi pouca coisa que eu passei de função cosseno, porque a gente tinha visto tudo na função seno. Seno, né? Tá bom. Exatamente. Professor, Pois não, meu amor. eu ainda tô achando difícil a parte de montar o gráfico no formato do guidão da bicicleta. Calma, a gente vai fazer bastante exercício ainda. Esse aí é mais maneiro, né, Bisteg? A função tangente é bem maneira, vou explicar. Menos, né? Tem bem menos, né? Isso, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz sempre numa função trigonométrica é montar a tabela, certo? E aí, aqui vai ser o mesmo padrão para o x, mesmo padrão que a gente fez no seno e no cosseno. A gente vai formar a tabelinha com o x e com o y, beleza? Então, dependendo dos valores do x, eu vou ter os valores para o y. Então, ó, quais são os valores do x? Eu vou usar os mesmos. 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. E aqui eu quero fazer uma pequenina revisão com vocês sobre a função tangente, sobre a tangente na circunferência trigonométrica, né? Eu vou desenhar aqui uma circunferência para a gente revisar a função tangente. Então, a gente tem aqui, ó, seno, cosseno, e aí vocês lembram que a tangente, ela é paralela à reta dos senos e tangente à circunferência nesse ponto que é a origem. Ela encosta nesse pontinho aqui. Tudo bem? Então, essa daqui é a nossa tangente. E aí eu quero calcular a tangente do 0, a tangente do π sobre 2, a tangente do π, do 3π sobre 2 e para finalizar o 2π. Certinho? Ó, olha aqui para o 0. A tangente de 0 bate bem no 0 da tangente, certo? Porque nesse ponto aqui, ó, a tangente ele vale 0.
Aí para cima a tangente é positiva, que são os arcos do primeiro e do terceiro quadrante. E aqui embaixo a tangente negativa, são os arcos do segundo e do quarto quadrante. Ok? Então, ó, a tangente de 0 é 0. A tangente do π, ó, quando a gente pega e prolonga o π pela origem até chegar na reta tangente, vai tocar aqui. Então, a tangente do π também é 0. A tangente do 2π também vai ser 0. E aí, vamos ver se vocês estão estudando. Qual é o valor da tangente do π sobre 2 e do 3π sobre 2? Não existe. Isso. Por que que não existe? Porque a tangente é paralela aqui. E aí não dá para pegar o π sobre 2, passar pela origem e tocar na reta tangente. E a mesma coisa o 3π sobre 2. Não dá para pegar o 3π sobre 2 passando pela origem e tocando ali. Então, galera, vamos prestar bastante atenção no que eu vou falar agora. Para de copiar um pouquinho e olha para a tela, por gentileza. Se não existe a tangente do π sobre 2 e a do 3π sobre 2, vocês concordam que não vai existir a tangente de todo mundo que tem a mesma extremidade que o π sobre 2 e todo mundo que tem a mesma extremidade que o 3π sobre 2? Todo mundo é quem estiver em cima dele. Isso, são as demais voltas, né? Como se fosse todo mundo que está na linha do seno? Isso, todo mundo que está em cima da linha do seno não vai ter. Se eles não têm valores, esses valores do π sobre 2 e do 3π sobre 2, eles não possuem imagem, eles não possuem valor de y. Então, eles não podem fazer parte do domínio. Eles não podem fazer parte do domínio. Porque vocês aprenderam com o Júlio que quando você tem lá o domínio e o contradomínio, para ser considerada uma função, todos os elementos do domínio têm que ter uma única imagem. Não foi isso que vocês aprenderam? Aham. Como Essa função em relação, né? Isso. Como o π sobre 2 e o 3π sobre 2 e todos os arcos que estão em cima deles não têm imagem, eles não vão poder fazer parte do domínio. Vocês entendem? Porque se eles fizerem parte do domínio, não é função, vai ser uma relação. E eu quero uma função tangente. E aí, como é que vai ser o domínio? Professor, pode repetir essa parte, por favor? Oi, meu amor, posso? Ó, como o π sobre 2 e o 3π sobre 2, eles não têm tangente, meu amor, eles não possuem imagem, eles não podem fazer parte do domínio. Vamos escrever aqui, ó. π sobre 2, 3π sobre 2 e os demais arcos de mesma extremidade não participam do domínio. Certo? Sim. Então, o que vai ser o domínio? A gente tem que escrever uma expressão para o domínio da função tangente. Porque aqui, até então, a função seno e a função cosseno, o domínio dela era os reais, porque poderia ser qualquer arco de qualquer volta positiva ou negativa. Só que na função tangente, a gente tem esse problema. Todo mundo que está no π sobre 2 e no 3π sobre 2, com as extremidades nele, não fazem parte do domínio. Então, ó, o domínio da função tangente, ela seria assim, ó. O domínio da nossa função f, da função tangente, seria todos os reais menos o π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, que é o próximo que chega aqui no π sobre 2,
7π sobre 2. Mas, meus amores, vocês concordam que são infinitos os valores que vão estar ali? Sim. Tequinha, você sim. pode repetir, por favor? Eu tô bugada. Eu só não entendi essa parte que você falou. Esses números que você está colocando entre colchete É o que eu tenho que tirar do domínio dos reais. são as voltas. Seria o π sobre 2, o 3π sobre 2 em mais de uma volta. Tá bom. Isso. O 5π sobre 2, ele tem a mesma extremidade do π sobre 2, só que ele está na segunda volta. O 7π sobre 2, a mesma extremidade dos 3π sobre 2, só que na próxima volta, entendeu? E como que você tá chegando neles, Bissec? Você tá somando só π sobre 2? Não. Eu tô somando tô somando de π em π, né? De um para outro, eu tô somando de π em π. Ah, tá bom, então. Daqui para cá π, daqui para cá π, daqui para cá π e assim por diante. Mas essa expressão não serve, a gente tem que escrever uma outra coisa, a gente tem que dizer o que o x não pode ser. E aí, galera, a gente vai usar esse artifício aqui, ó. Presta bastante atenção em mim. Quais valores que o x não pode ser? O x, ele não pode ser π sobre 2, não pode ser 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2. Olha aqui para mim, ó. O π sobre 2 é a menor extremidade positiva, que não pode ser. Aí pensa comigo. Para sair do π sobre 2 e chegar no 3π sobre 2, vocês concordam que eu vou andar π, que nem eu estava explicando para a Bruna? Sim. Eu vou andar meia volta? Então, ó, se eu somar π aqui, eu chego no 3π sobre 2, que é o próximo que não pode. Se eu somar π de novo, eu volto para o π sobre 2. Então, ó, toda vez que eu for somando π em π, eu vou chegar num valor que o x não pode ser. Vocês entenderam? O π sobre 2 é o primeiro valor que ele não pode ser, que é a menor extremidade positiva. E aí, se eu vou somar de π em π, eu vou chegar nas próximas extremidades que o x não pode ser. Mas a pergunta é, quantas vezes que eu vou somar de π em π? Inúmeras vezes, ué. Então, Isso. Aí a gente diz que é k vezes. Por isso que o domínio da nossa função ele vai ser assim, ó. O domínio da função tangente vai ser um x pertencente ao conjunto dos reais, tal que esse x ele não pode ser π sobre 2 mais kπ. Stag, você pode falar isso de novo, por favor? Aham. Explicar de novo. Eu vou explicar. Vamos lá. O que significa essa expressão? É isso que eu quero que vocês entendam. O que significa essa expressão? O que eu estou dizendo nessa expressão? Que o x, ele não pode ser o π sobre 2 e todos aqueles arcos que eu vou somando de π em π. Então, ele não pode ser π sobre 2, aí ele não pode ser o 3π sobre 2, aí ele não pode ser o próximo que está no π sobre 2, nem o próximo que está no 3π sobre 2. Esse kπ, ele vai pegando todos os arcos depois do π sobre 2 que o x não pode ser. E esse K é o número de voltas. E o k é o número de voltas, que ele vai ser infinito. E aí o k ele tem que pertencer aos inteiros. O que significa o k pertencendo aos inteiros? Que ele vai ser 0, 1, 2, 3. Eu vou pegar isso daqui e vou escrever na outra Vai folha ser tipo. e vou mostrar para vocês. Volta para direita e volta para esquerda. Stag, você pode Exatamente. explicar de novo? Eu não entendi ainda. É, eu também não. Tá. Eu não entendi a partir daquele x diferente de π sobre 2 mais um monte de Exatamente. Tá bom. Copiem aí para eu explicar na outra folhinha, que aqui eu tô sem espaço. Ô, Bistequinha, imagem são os Ys. Isso. Lembra da É que eu lanterninha. sempre esqueço. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Mas, Stag, por que tá pi ali? Vou explicar, Isaac. Eu preciso de espaço para explicar. Vamos lá. Ah, tá. Tá bom.
Aí vamos lá, Isaac, ó. Olha aqui para mim. Quais valores que o x não pode assumir? Você entendeu isso? Uhum. Quais valores? Fala para mim. E não pode ser nem o π sobre 2, nem 3π sobre 2 e os demais arcos, né? Isso. Fazem por cima deles. Exatamente. Ele não pode ser π sobre 2, nem 3π sobre 2 e os demais arcos que estão em cima dele. Essa expressão conta isso, conta todos os arcos que ele não pode ser. É isso que eu fiz. Então, por exemplo, vamos lá, vamos dizer, qual é o primeiro valor, vamos lá, o x1, qual que é o primeiro valor que o x não pode ser? π sobre 2. Qual é o segundo valor que o x não pode ser? 3 π sobre 2 mais 1. É, mais π, na verdade, né? Isso, você sai do π sobre 2, soma π e chega no 3π sobre 2. Uhum. Qual seria o terceiro valor? Seria 5. Você sai do 3π sobre 2, soma π e chega no 5π sobre 2. Qual que seria o quarto valor? Aí eu teria que Você somar sai π, do seria 5π 7π sobre 2, soma π e vai chegar no 7π sobre 2. Só, Isaac, quantas vezes que eu vou fazer isso, cara? Aí depende, né? Não depende. Quantas voltas tem a minha Infinitas circunferência? vezes. Tem uma. Hã? Uma volta. Não, quantas voltas que eu posso dar na circunferência? Infinitas infinitas. voltas. Então, ao invés de eu escrever 1π, 2π, 3π, eu escrevo kπ, porque esse k, Sim. ele representa um número de voltas. Aí vai Uhum. depender do quanto que vai E- estar na nossa expressão. Aí, ó, por exemplo, se o k for 0, significa que eu estou falando do primeiro x. Se o k for 1, eu estou falando do segundo. Se o k for 2, eu estou falando do terceiro. Se o k for 3, eu estou falando do quarto. Então, para esse k aqui, eu estou dizendo que quando ele é qualquer número inteiro, eu estou pegando todos os infinitos valores que o x não pode ser. Essa expressão resume isso daqui. Entendi, Vicente. Agora para mim foi. E se o k for menos 1, significa que ao invés de eu andar para o sentido positivo, eu andei no sentido negativo. Sentido horário e anti-horário, né? Isso. E será que o período dessa função vai ser π, então? Vai, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, o x ele vai ser de π sobre 2, esse é o domínio. Vocês precisam saber disso. Qual que é o domínio? Hoje no almoço, seu pai pergunta, qual que é o domínio da função tangente? Você vai explicar para o seu pai, que é qualquer valor de x pertencente aos reais, tal que o x só não pode ser o π sobre 2 mais kπ. Aí, se o seu pai pedir para você explicar o que é isso, você fala para ele que ele não pode ser o π sobre 2, somando de π em π todos os arcos que vão cair nessas duas extremidades. Uhum. Uau! Agora eu entendi. Beleza, show. Posso ir para a próxima folhinha aqui? Sim. Então, ó, o que, que a gente vai ter? Então, na nossa função y igual a tangente de x, que é a função tangente, a gente já tem o domínio. O domínio vai ser um x pertencente aos reais, tal que o x não pode ser π sobre 2 mais kπ, com o k pertencente aos inteiros. Não pode esquecer essa parte do k. O contradomínio dela vai ser todos os reais. Porque o contradomínio, lembra, domínio são os valores de x, que eu já fiz a restrição. Contradomínio são os possíveis valores do y. E aí o y pode ser qualquer valor, que é o valor da tangente.
E aí a tangente não tem restrição. Tá bom? Peraí, que eu não entendi, prof. Aqui, meu amor, o y é o valor da tangente, da reta da tangente. A tangente pode ser qualquer número positivo, negativo e o zero. Então, por isso que é todos os reais. Tangente infinita, né? É. Beleza. Aí, ó, a gente já construiu a tabela. E com essa tabela, a gente vai desenhar o gráfico. Como que vai ser o gráfico? Professor, então a gente Mas tem é muito todos os bonitinho. valores para contradomínio? O contradomínio pode ser qualquer coisa. O contradomínio é o Y, ou o X? Isso, exatamente. Ah, ok. Então, olha o que a gente tem, ó. Retinha do X, retinha do Y. E aí agora a gente vai desenhar o gráfico, certo? Então, a gente tem aqui, ó, X e Y. Quais são os valores da tabela que eu coloquei no X? 0. Zero, Colocou, zero, você zero. sempre coloca. Π sobre 2. Π. 3π sobre 2. Professor, Fala, meu amor. na função senoide e cossenoide, o Dois domínio pi. que pertence aos reais, né? Aí, nesse caso, é o contrário. Isso. Não, mas lá no seno e cosseno, o domínio e o contradomínio são reais. Porque não tem nenhum impedimento para o x e para o y. Ah, sim. Ok. Menos Você π. não falou que aquele ali não ia entrar? Exatamente, Bruno. Gostei do seu posicionamento. A gente já vai conversar sobre isso. E o menos 2π. Ué, senhor, você desenhou o π sobre 2 e o 3π sobre 2, você falou que não ia entrar. E aí a gente vai usar uma retinha na matemática chamada de assíntota. Eu vou desenhar De aqui, novo ó, ela veio. passando pelo π sobre 2, uma retinha chamada de assíntota Da e pelo exponencial? 3π sobre 2 também. Oi, meu amor? É a assíntota tipo da exponencial. Da função exponencial. O que significa uma assíntota? Significa que o gráfico não pode tocar nela. Então, o gráfico ele não pode tocar no π sobre 2, porque se ele tocar no π sobre 2, ela é uma assíntota, não tem imagem. Aí deixa de ser função. Professor, você pode Sério, eu não explicar entendi o que é essa uma parte chata. assíntota? Eu vou explicar, eu vou escrever aqui para vocês. Ó. Eu vou passar aqui, ela tem que ser uma retinha tracejadinha, tá? Ó. Essas retinhas na vertical, passando pelo π sobre 2, pelo 3π sobre 2, e por todos aqueles valores do domínio que não podem ser valores do x, elas são conhecidas como assíntotas. O que são assíntotas, Mister? São retinhas que a gente coloca aonde o domínio, nos valores do domínio, que não possuem imagem. Aqui, ó. Essa galerinha aqui, ela é conhecida como assíntota. São retinhas que a gente coloca nos valores de x que não possuem imagem. O π sobre 2, ele possui imagem? Não. Então, eu vou desenhar uma assíntota nele. O 3π Mas eu sobre só 2. sei disso porque ele não tem tangente? Exatamente. Todos os valores que não têm tangente, eles vão ter uma assíntota. Essa assíntota na vertical, ela não toca no 3π sobre 2, ela chega muito, muito pertinho e não toca? É isso? Eu vou explicar aí, a gente vai explicar o gráfico, como é que vai ser, para vocês entenderem. Tudo bem? Repete, por favor, Mister. É assíntota.
calma, calma. Vamos lá, galera. Vamos construir o gráfico. Para um pouquinho de copiar e olha para mim. O x é 0, o y vai ser 0. Então vai ser esse ponto aqui. Calma aí. Quando for π, também vai ser 0. Vai ser esse ponto aqui. Quando for 2π, também vai ser 0. Vai ser esse ponto aqui. E no π sobre 2 e no 3π sobre 2, eu desenho as assíntotas. Fala, Lívia. Tipo assim, eu ainda não tô entendendo por que que é o contradomínio é dos reais e o domínio que é o diferentão, porque eu tô vendo que os valores de y que não existem. Mas eles não existem, meu amor, porque o y é o contradomínio, é a imagem. E aí o x, que é o domínio. Então, eu tenho que tirar do domínio aqueles valores que não têm imagem no y. Ah, que o y não responde. Isso. Porque senão Entendi. Agora Porque foi. senão deixa de ser função. Meus amores, como é que a gente vai construir o gráfico? Pensa aqui comigo na circunferência trigonométrica. Se eu pego esse arco aqui, 30 graus, a tangente dele é raiz de 3 sobre 3. Se eu pego 45, a tangente é 1. Se eu pego 60, a tangente é raiz de 3. Vocês concordam comigo que à medida que os arcos vão aumentando, que são os valores do x, os valores da tangente, que são os valores do y, eles também vão aumentando? sim. Então, no primeiro quadrante, a tangente, ela é uma curva crescente ou decrescente? Crescente. Então, ó, aqui no primeiro quadrante, a partir do 0, eu vou fazer uma curva crescente. E aí que vem o papel da assíntota. Essa curva ela vai ficar bem próxima da assíntota, mas ela não vai tocar. É uma exponencial só que deitada, só que tipo, virada. Por que que ela não toca no π sobre 2? Porque o π sobre 2 não tem imagem. Por isso que eu tenho que desenhar uma assíntota no π sobre 2 para limitar a curvinha. Ela vai tender o π sobre 2, mas nunca vai encostar. Você pode repetir o conceito de assíntota, por favor? Meu amor, assíntotas são essas retinhas que eu passo aonde os valores do x não têm imagem. Olha lá, ó, você entendeu a construção do meu gráfico? À medida que os valores do x vai aumentando, os valores do y também vai aumentando. Então, é uma curvinha crescente que ela vai ficar bem próxima aqui da assíntota, mas ela não encosta. Ela não encosta no π sobre 2 justamente porque o π sobre 2 ele não tem imagem. Sim. Vocês entenderam? Eu acho que entendi, sim. Esse é o primeiro quadrante. Como é que vai ser o segundo quadrante? Eu observo que alguma coisa com... Tipo assim, cada quadrante tem um sinal. Positivo, positivo, negativo, negativo. Fazer um jogo da velha. Jogo da velha nada, tá dando um X. Só que isso influencia alguma coisa? Como assim? A construção do gráfico? Não. É porque, O tipo que assim, influencia é isso que eu estou aumentando. tentando explicar aqui para vocês. Ó. O 150 é o simétrico do 30. A sua tangente é menos raiz de 3 sobre 3. Ela está mais próxima do zero. O simétrico do 45 é o 135. A tangente dele é menos 1, que está mais afastada do zero. Então, aqui também vai ser crescente, porque o 135 ele é menor que o 150. E a tangente dele é menor que a tangente do 150. À medida... O que está bugado? Fala para mim. Eu não entendi nada que você falou, Bisteco. Você pode repetir? Meus amores, vocês estão tentando fazer junto comigo. Eu falei para parar um pouquinho e olhar só para a tela. Olha para mim.
135. Qual que é a tangente do 135? Seria menos 1. Raiz de 3. Não, 135. Menos 1. Menos 1. Qual que é a tangente de 150? Menos raiz de 3 Raiz sobre de 3. 3 sobre 3. Então, beleza. Os arcos no segundo quadrante, eles não estão aumentando? Sim. E o que está acontecendo com a tangente deles? Está aumentando ou está diminuindo? Diminuindo. Tá aumentando? Está aumentando. Porque Quanto mais próximo do π, ó, quanto o arco ele for maior, mais próximo do π, mais próximo do zero ele chega. Então, maior é a tangente. Então, Peraí, então, pode falar. então, tipo assim, os arcos estão aumentando e ali tá diminuindo porque, tipo, a raiz de 3 sobre 3 é 0, alguma coisa. Isso. Aí tá ficando mais perto do zero, então quanto mais perto do zero... É isso que eu tava perguntando, se Olha lá, influenciar ó. alguma coisa. Quanto mais perto for chegando do π, maiores vão ficando os valores da tangente. Então, é crescente também no segundo quadrante. Por exemplo, olha aqui no gráfico. Perto do 90, a tangente desse cara vai estar lá embaixo. Perto do π, a tangente dele vai estar aqui em cima. Então, ó, vai ser uma curvinha também crescente no segundo quadrante. Então o sinal vai influenciar? Meus amores, não é que o sinal influencia. Eu não estou analisando o sinal, eu estou analisando os valores do arco com os valores da tangente. Para ver. Não, sim, é que eu estou perguntando assim, porque, tipo, no primeiro quadrante, o sinal da tangente é positivo. No segundo, é negativo. Aí ali, você colocou... Tá, mas aí o que ó, vou perguntar para você, o que isso tem a ver de positivo e negativo com o que eu expliquei? Que o seu gráfico tá com zero ali. Aí, tipo assim, você fez para baixo do eixo zero e para cima do eixo zero. Isso que, eu tô tentando analisar. Sim, a única coisa que vai mudar é que a curvinha ela vai ser para baixo do eixo do x0, porque os valores do y, que são os valores da tangente, são negativos. Mas eles estão aumentando até chegar no zero. Sim, aí então influencia o sinal. Então influencia. Influencia pro... Tá, vou falar que influencia para você ficar feliz. Influencia. A gente vai cair, a gente já volta. Calma aí. Respira. Eu tô respirando. Respira mais. Já vou parar aqui e já vou entrar. Vamos lá. Tá.